Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Muita saudade de todos vocês. Não vejo a hora dessa crise, dessa pandemia se findar, para a gente poder se reencontrar, estarmos unidos, mas assim, no corpo a corpo e não só em pensamento, porque eu estou orando por vocês todos os dias. Com essa pandemia que nós estamos vivendo, as aulas estão canceladas? Não, não estão canceladas. Vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico e difícil de entender muitas vezes. O tema da nossa igreja desse ano é santidade. E na última aula presencial que nós tivemos, o João Marcos, filho da Michelle e do Daniel, propôs um tema bem interessante pra gente. Sobre o pecado. Aí eu fiquei pensando, como que eu posso associar o tema da nossa igreja, que é santidade, ao pecado? Primeiro a gente precisa entender o que é o pecado. Com essa crise que nós estamos vivendo, da pandemia do coronavírus, eu ouvi uma coisa que me deixou um pouquinho preocupado. Qual que é a visão nossa, dos seres humanos, quanto ao nosso Deus? Porque eu ouvi dizer que só estava acontecendo o coronavírus porque Deus estava nos castigando do pecado. Vamos deixar uma coisa clara aqui, Deus não castiga ninguém. Nós somente colhemos o que a gente planta. Então, tudo que a gente vive, tudo que acontece na nossa vida são consequências das nossas ações. Deus permite que a gente faça isso porque Ele é bom e Ele é justo. Então, se eu sou preso porque eu roubei um carro, não é porque Deus não me protegeu. É porque eu fiz alguma coisa errada e eu tenho uma consequência sobre a minha ação. Existe uma orientação da Organização Mundial da Saúde que quem puder, fique dentro de casa. Se eu sair desobedecendo, vamos colocar com essa frase, tá? Com essa palavra, desobedecendo às orientações da Organização Mundial da Saúde, e eu contrair o coronavírus, não é Deus. Deus ele vai permitir, mas mediante a minha ação. Se eu sair, eu estou sujeito a contrair o vírus. Então, se tudo que nós fazemos tem consequência, boas ou ruins, depende de qual é a nossa ação. Mas o que define o pecado? Pecado é tudo aquilo que contradiz a vontade de Deus. Deus fala para não matar, você mata, você peca. Deus fala para não mentir, você mente, você peca. Deus fala para não cobiçar a mulher do próximo, você cobiça, você peca. E atentem-se, filhos, Deus fala que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe para que se prolonguem os nossos dias na terra. É uma ordenança de Deus. É o primeiro mandamento com promessa. Se eu não honrar meu pai e minha mãe, eu estou pecando. Porque é uma orientação de Deus. A Bíblia diz que o pecado separa as pessoas de Deus. Em Gênesis 3, 17 e 19, diz o seguinte: E o homem declarou, visto que deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então assim, o pecado vem desde a fundação do mundo. O pecado entrou com a desobediência. Deus ali na figura de pai, Adão e Eva na figura de filho.
eles foram condenados à morte por conta do pecado. Porque essa é uma das consequências do pecado. Mas o que é pecado? Qual o significado dessa palavra? Então, o pecado, na Bíblia, ela tem 3 definições diferentes. Ele chega no contexto de não atingir o nível, quer dizer o seguinte, que as normas de Deus, elas são perfeitas, tem um nível muito elevado, ou seja, Deus coloca a santidade num patamar muito elevado. E quando não atingimos esse nível das nossas vidas, nós estamos em pecado. Vamos ler aí Romanos 3:23. Diz o seguinte: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí é onde a gente para pensar. Diz que todos pecaram, com exceção de Jesus Cristo. Mas todos os seres humanos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós não temos direito algum. Então nós não podemos reivindicar nada. Deus nos dá tudo o que Ele nos dá pela graça e misericórdia dEle. Porque se fosse depender das nossas ações, a gente estava perdido. Segundo ponto, distorcer ou desviar-se das normas. Quando não seguimos as normas de Deus, ou mudamos as normas para serem contrárias às de Deus, nós pecamos. Vamos entender um pouquinho mais em Romanos 1:18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O que quer dizer isso? Que quando a gente distorce o que diz a lei de Deus, a gente peca. Vamos dar um exemplo bem próximo da realidade humana hoje. Você namora e você tem momentos íntimos com seu namorado ou namorada. A palavra de Deus diz que o homem deve se deitar com uma mulher somente após o casamento. Ah, mas a gente é noivo, vai casar o mês que vem. Na Bíblia não fala que é uma semana, um mês, um ano antes do casamento, tá ok, não tem problema. A Bíblia fala que é só depois do casamento. Então, isso é distorcer o que diz a lei de Deus. Terceiro ponto, rebelião contra as normas. Isso é, quando rejeitamos as normas de Deus. Vamos ler aí Romanos 8:7. Diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Isso quer dizer que, se eu sei que é errado, mesmo assim eu faço errado, isso é uma rebelião contra a norma de Deus. Você está se rebelando, você está indo contrário a tudo que diz a norma de Deus. Ah, mas eu não concordo com isso ou com aquilo. Ah, o pastor é a autoridade espiritual nas nossas vidas. O pastor é uma autoridade instituída por Deus nas nossas vidas. Nós devemos muito respeito aos nossos pastores. Então são esses 3 tópicos que definem o pecado. Primeiro, não atingir o nível, distorcer ou desviar-se das normas e a rebelião contra as normas. O pecado, ele tanto pode significar as nossas ações como a nossa natureza. A Bíblia diz que fazemos coisas que são pecado e que o pecado é uma parte de nós. Ou seja, nós não temos como fugir dele. Como se fosse uma doença crônica. Nós temos a tendência a pecar. Isso não significa que não somos culpados. Cada pessoa pode escolher pecar ou não pecar. Vai de cada um. Mas depois que a gente já entendeu o que é o pecado, como a Bíblia define o pecado, quais são as consequências dele? Porque a gente fala, se eu aceitar Jesus,
meus pecados são perdoados e eu vou morar no reino do céu. Ok, tá certo. Mas e o que eu faço aqui na terra? Quais são as consequências do meu pecado? O pecado, ele traz a separação de Deus. Eu acho que essa é a pior consequência de todas. Deus, ele é bom e ele não pode conviver com o pecado, que é mal. Se eu estou em pecado, Deus não está próximo de mim. O afastamento do amor de Deus leva a todas as outras consequências. Quando você está próximo de Deus, a vida fica mais tranquila, mais leve, a gente consegue suportar os problemas com mais facilidade. Agora, quando nós temos o distanciamento de Deus por consequência do pecado, e aí fica mais complicado, porque aí a gente está lutando sozinho. E não sei para cada um de vocês, mas na minha vida, Deus faz toda a diferença. A segunda consequência, e essa não tem mais volta, é a morte. Por causa do pecado, sofremos a morte física, porque somos imperfeitos, e o que é imperfeito não dura. Então esse corpo que a gente tem aqui, ó, carne, osso, sangue correndo na veia, isso aqui é temporário. E o tempo é muito mais curto do que cada um de nós tem como imaginação. Olha o que diz Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Não tem jeito para a morte. Não é simplesmente, o caos, vou morrer, não tem mais jeito para mim. Tem jeito para você. Como diz Romanos aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, com Jesus tem jeito. Agora, sem ele vai ficar difícil. Outra consequência do pecado é a insegurança e perda de sentido. Em Deus nós encontramos nossa identidade. Sem ele, a vida deixa de fazer sentido. Sabe quando você sente falta de alguém, sente um vazio no peito e não sabe o que é? Isso é a ausência de Deus. Você, cristão, que tem esse sentimento de angústia, de insegurança, se aproxime mais de Deus, porque está faltando Deus na sua vida. A escravidão do diabo. Tudo que está longe de Deus pertence ao diabo. Se você está em pecado, está longe de Deus, você está em pecado, você está pertencendo ao diabo. Porque Deus não está com você. Porque a gente volta no primeiro tópico, a separação de Deus. Deus, ele não se alegra e ele não convive com o pecado. Então, se você está em pecado, irmão, você está com o diabo. Olha o que diz João. 1 de João 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio e ele já venceu a morte. Ele já venceu o diabo. Agora, depende de cada um de nós escolher de que lado que a gente vai estar nessa luta. Se a gente vai estar do lado dos vencedores, detalhe, a Bíblia diz que nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Ou se a gente vai estar do lado de quem já perdeu. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele já venceu a morte. Ele já venceu o diabo. Então, se a gente está contra Jesus, a gente está do lado que perdeu. Simples assim. E eu acho que isso, a próxima consequência, eu acho que é a que fica mais claro. Que é quando a gente começa a ter problemas com outras pessoas. O pecado muitas vezes prejudica as pessoas à nossa volta e estraga relacionamentos. Aí a gente vê irmão brigando com irmão, pai brigando com filho, filho brigando com mãe, mãe brigando com pai, e com tio, e com os amigos. E aí vira uma guerra dentro da sua própria casa. Porque você está distante de Deus. Todo pecado nos distancia de Deus. Volto a frisar. Todo pecado nos distancia da presença de Deus.
Mas aí vem o nosso alento. Como que a gente pode ficar livre do pecado? Como que eu posso ficar livre do pecado? Simples. É muito mais simples do que muita gente imagina. Ficar livre do pecado é você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, entender que Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Só que aceitar isso de coração. Vamos ler em 1 João 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Agora olha só, como muitas vezes a gente é ingrato. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e salvar você. E a gente reclama. Ah, mas Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo. Aquela pessoa que está no mundo tem mais coisa do que eu. Pessoal, é bem material. Como eu disse no começo, vai ficar aqui. Bem material fica aqui. A gente... Eu já falei isso na aula. Muitas vezes a gente se apega só ao pontinho preto na folha branca. E esquece da imensidão do branco. Quantas coisas Deus já te deu? Quantas coisas Deus já nos deu? Mas a gente só se apega àquilo que Deus não deu. E se Deus não deu, é porque não é pra gente agora. Deus tem 3 respostas pra gente: sim, não e espera. Se Deus não te deu ainda, é porque não é o momento certo. A gente tem o mau hábito de querer tudo no nosso tempo, na nossa força. Só que a gente esquece que a gente tem um Deus que sabe de todas as coisas. E que Ele vai nos dar aquilo que é o necessário para nós. E dentro do tempo dEle, do tempo que Ele julga melhor. Não sou eu, não é você que vai definir o tempo que Deus vai te dar as coisas. Se for para você ter, você vai ter no tempo certo. Se não for para você ter, Deus vai consolar seu coração, vai te acalmar. Então, tenha isso no seu coração. Quem tem Jesus ainda peca, porque a velha natureza do pecado ainda está lá, lutando contra a nova natureza. Mas se você estiver perto de Deus, se você aceitar Jesus, entender que Jesus é seu único e suficiente Salvador, e detalhe, não é só falar da boca para fora, é viver. Porque falar é fácil. Mas e viver? É viver o Evangelho. É viver a nova criatura. Se você fizer tudo isso, quer dizer, só isso, o seu distanciamento do pecado só aumenta e a sua proximidade de Deus diminui. Então você fica mais próximo de Deus e mais distante do pecado. Então tenha isso no seu coração. Aceite Jesus, viva Jesus, permita que Jesus habite o seu coração, ande com Jesus. Não deixa Jesus te seguir, siga Ele, faça o que Ele pediu para você fazer. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus é maravilhoso. Jesus faz milagre, ainda faz milagre. Se você não acredita nisso, comece a olhar para a sua vida. O que Deus já tem feito para você, por você e através de você. Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês e até a próxima.